Olá, como vocês estão? Eu sou o André, sejam bem-vindos ao canal Poesia Nunca Mais. E hoje eu vou falar sobre o livro A Casa Sem Janelas e a Vida de Hypsip Lá, da escritora norte-americana Barbara Newhall Follett, que é este exemplar aqui, belíssimo aqui, publicado pela editora Rua do Sabão, primeiro livro que eu tenho dessa editora, em 2009, edição de 2009, com tradução de Lígia Garzaro. Uma edição super bonita, né? A capa, né? Casa Sem Janelas. Aí você tem aqui a folha de guarda, né? Bem bonita mesmo, mesmo acontece bem ilustrado. Então, é um livro infanto-juvenil, porém tem uma coisa interessante nesse livro. A autora, a Barbara Newhall Follett, ela escreveu a primeira versão dessa história aos 8 anos de idade. E o manuscrito ele foi destruído por conta de um incêndio que houve na sua casa. Então, 4 anos depois, ou seja, aos 12 anos de idade, ela reescreveu a história, que é essa que nós temos aqui. Então, a Bárbara, ela era uma menina muito introspectiva e centrada, focada na leitura, nos estudos, né? E ela é muito jovem, ela escreveu essa história, né? Aos 8, depois aos 12 anos. A mesma história, né? Mas ela deve ter reformulado. Não se tem notícia da primeira versão. O que acontece? Aos 12 anos, ela lançou esse livro, o pai dela era editor, né? Lançou esse livro e foi consagrada em vários jornais, grandes jornais norte-americanos, com críticas positivas sobre o livro, né? New York Times, Washington Post, esses jornais. Chegando a um deles, não me recordo qual, a dizer que a senhorita Barbara Newhall Follett, se ela continuar escrevendo dessa maneira, ela ainda vai se tornar a maior escritora norte-americana, né? Só que o que aconteceu? Quando a Barbara Newhall Follett tinha 14 anos, seus pais se separaram, né? O pai dela trocou a esposa por uma moça mais jovem e abandonou a família. E as duas, mãe e filha, passaram por dificuldades financeiras, porque isso aconteceu justamente, ela tinha 14 anos, em 1929, quando houve uma grande recessão nos Estados Unidos, né? O crack da Bolsa de Valores de Nova York, né? Quebra. E elas passaram por grandes dificuldades financeiras. Aos 16 anos, a Bárbara se casou, né? E até teve uma vida feliz, assim, com o esposo durante alguns anos. E o que ocorreu? Ela publicou o A Casa Sem Janelas em 1927 e em 1928 saiu o segundo livro dela, que é, deixa eu colar aqui, The Voyage of the Normandy, que esse ainda não tem tradução no Brasil. Saíram esses dois livros. Ela deixou outros escritos inéditos, nunca foram publicados. Mas o que ocorreu com a Bárbara? Depois de uma discussão com o esposo, em 1939, ela saiu de casa, segundo relatos, né, ela saiu de casa e ela desapareceu. Ela tinha 25 anos. Ela desapareceu e ela nunca mais foi encontrada. O que acontece? Não existia nenhum indício ou vestígios de que poderia ter acontecido alguma violência contra ela.
ela passava por um processo muito grande de depressão desde a época da separação dos pais, e ela tinha medo de que o esposo fizesse a mesma coisa com ela que o pai fez com a mãe, né? Abandonar. Ela tinha muito medo de ser abandonada. Então, o relato que se tem é que depois de uma discussão com o esposo, ela fugiu de casa, saiu de casa e ela desapareceu. Ela nunca mais foi encontrada, nem seu corpo, paradeiro, nada. Então ela foi dada como morta. Então não tem uma data de morte dela, tem a data do desaparecimento, 1939. A mãe dela desconfiava que do esposo, do genro, né? Desconfiava que ele poderia ter feito alguma coisa com ela. Mas nada foi comprovado e também não houve investigação. Porque quando foi dada como desaparecida, não foi com o nome de Barbara Newhall Follett, mas foi com o sobrenome do marido. Então, não houve repercussão nos Estados Unidos do desaparecimento da escritora, da jovem escritora, porque ela foi dada como desaparecida com o sobrenome do esposo. E só foi descoberto que essa autora tinha desaparecido em 1966. Então, muitos anos depois, foi descoberta essa história. Então, assim, o que mais que eu tinha que falar a respeito disso? Em 1939, ela desapareceu, né, aos 25 anos de idade. Então, o livro é o seguinte, esse livro aqui, o exemplar que eu tenho em mãos, que foi publicado aqui no Brasil, ele não é todo, ele não é grande, ele é assim, ele é uma edição bilíngue. Então, essa metade aqui é a tradução, a outra metade é a versão escrita pela Bárbara em inglês. Então, é a edição bilíngue, né? Ele é bem ilustrado, são bem bonitas as ilustrações. Deixa eu pegar aqui. Uma aqui. Aqui é quando ela está no mar. Esse contato dela com o mar, numa canoa, uma jangada. A história se divide em 3 partes, né? A primeira parte é o campo, a segunda parte, o mar, e a última parte, as montanhas. Na história, uma menina de 10 anos, que é essa do título, a Hipercipe, a casa sem janelas e a vida de Hipercipe lá. A Hipercipe é uma menina muito solitária e ela se sente deslocada no meio dos adultos. Então, assim, ela não se sente bem entre os pais, ou mesmo os vizinhos, ou todos os adultos da cidade onde ela mora. Então, o que ela decide em dado momento? Ela decide fugir de casa. Então, ela foge de casa, sua personagem. Ela foge de casa e decide viver em contato com a natureza. É uma menina natureza, né? Então, ela vai para o campo e no campo ela tem contato com animais, um cervo, castores, borboletas, e ela descreve muito bem o ambiente. Então, assim, do campo, da floresta, os altos pinheiros. Então, ela descreve o campo. E depois que ela passa um tempo, é claro que ela é procurada pela família, chegam a localizá-la, mas ela consegue escapar, os adultos querem pegá-la, e ela escapa, e ela se embrenha na floresta, entra numa toca, ela vai se virando, e ela come frutas silvestres, né? Ela se vira na floresta. Depois da floresta, que é a parte do campo, ela vai para o mar, e ela chega na praia, e ela é uma menina de 10 anos que ela nada no mar, tem contato com algas e peixes e polvos, animais marinhos e gaivotas, pega conchas e ela vai descrevendo toda essa passagem dela na praia, né, no mar. Depois do mar, por último, ela vai a caminho das montanhas. Nas altas montanhas, ela escala as montanhas
e ela vai para as alturas. Então, o livro tem essa passagem da transformação dela, de uma menina urbana para uma menina selvagem, vamos dizer assim. E com uma linguagem muito, muito poética, descrições incríveis da ambientação, né, do contato dela com os animais, a fauna e a flora, né? E o que eu acho interessante também é que esse livro, pelo fato de ser uma menina natureza, me fez lembrar dois livros que são de conterrâneos dela, né? São de escritores norte-americanos que eu li há um bom tempo atrás. Um é do Jack London, que se chama A Travessia do Snark. Lá fala sobre um marinheiro que se aporta numa ilha, acho que nos mares do sul, e lá ele conhece um homem natureza, que é um homem que vivia sozinho na natureza, né? E o outro livro também é do Thoreau, que é um dos ideólogos assim do anarquismo. E o Thoreau tem um livro que se chama Walden, ou A Vida nos Bosques, que é a história dele mesmo, né, autobiográfico, que ele decide deixar a vida na cidade e viver sozinho na floresta. Então ele leva só o básico para ele montar uma cabana. Então ele constrói a cabana na beira do rio Walden, ou do lago Walden, acho que é o lago. E lá ele pesca, come frutas silvestres, e ele passa 2 anos nessa floresta, o Thoreau. E ele escreve esse livro à beira do lago Walden. E depois ele é preso, né, por sonegação de impostos. E lá na cadeia ele escreve um outro livro, que é a Desobediência Civil, que influenciou o Gandhi na revolta pacífica contra os ingleses na Índia e a luta pelos direitos civis dos negros norte-americanos do Martin Luther King. Então, um livro super importante. Mas voltando aqui à Casa Sem Janelas. Por que a Casa Sem Janelas? A própria ilustração da capa já denuncia isso, né? Que a casa sem janelas, então, é o sonho da Hipercipe, né? Que é viver em contato com a natureza, tendo o gramado como seu tapete, o chão, né? Como seu tapete, as árvores e as estrelas como seu telhado. Então é a casa sem janelas. Você não precisa abrir uma janela para ver o mundo. Você abre os olhos e já vê o mundo. É isso. Aqui é mais uma ilustração do livro, uma edição muito bonita. Tanto as ilustrações quanto os caracteres aqui, né, da história, o texto, ele é nesse tom esverdeado, esse verde escuro, né? Verde mata, vamos dizer assim. Então eu escolhi um trecho aqui para ser lido, né? Para ter uma noção da linguagem da Bárbara. É logo no começo, na parte o campo, quando ela deixa a casa dela, né? Ela foge de casa e vai em direção à floresta, seguindo a trilha dos pinheiros. E ela está subindo uma parte mais elevada, e aí diz assim, e ela gosta de dançar em meio à natureza, né? Então ela tirou os sapatos, tirou as meias, ficou segurando nas mãos, e ela começa a caminhar na relva. Aí a escritora descreve da seguinte maneira. Antes que Hipercipe dançasse muito, ela desceu novamente em direção ao grande precipício, com seus sapatos e meias debaixo dos braços. No instante em que chegou lá, uma loucura veio à sua cabeça e, ui! 2 sapatos e 2 meias voavam pelo ar em uma velocidade tremenda. Eles pousaram nas árvores lá embaixo
enquanto Hipercipe, contente por livrar-se deles, tranquilamente retornou à clareira, pensando que seus pés já estavam mais fortes do que antes por causa deste ato rebelde. Quando voltou, decidiu descansar um pouco, depois caminhar na direção oposta e ver o que havia no extremo norte da clareira. Assim que descansou, ela seguiu nesta direção com a corça e seu filhote trotando ao seu lado. Enfim, chegou à encosta da montanha naquele lado, mas esta, ao invés de ser um íngreme precipício, era um banco de relvas que descia gradualmente por onde eles foram. A corça e seu filhote seguiram por certa distância e voltaram, deixando o Hipercipe continuar sozinha. Mas quando ela chegou à metade do caminho, começou a ver casas, e então, decidindo que este não era o lado para ela, correu de volta o mais rápido que pôde. A Casa Sem Janelas e a Vida de Hipercipe lá, da escritora norte-americana Barbara Newhall Ford. Bom, é isso então, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado para quem viu até o final e até a próxima. Um abraço, gente.